paz do Senhor, meus queridos. É um prazer imenso estar nesta igreja, em meio a amigos, pessoas que nós amamos, conhecemos desde sempre. Obrigada, pastor Oséias, pelo convite. A cada irmão, a cada amigo que aqui vejo, minha gratidão. Abraço meu e do Sérgio. Que Deus abençoe. Eu quero usar aqui, pode ser? Fiquei muito feliz com o convite. É que eu vou usar aqui a tela, entendeu? Pode virar para cá? Olha eu mudando tudo aqui, gente. Vocês entenderam o que eu estou tentando fazer, né? Fiquei muito convite. Posso tirar, pastor? Com o convite. E ao mesmo tempo, quando eu olhei o tema, eu falei, eita Jesus. Tema interessante. E para isso eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, livro de Apocalipse, e já parabenizar esta igreja por trabalhar temas nessa qualidade. Apocalipse 3. Vamos fazer uma leitura do 1 até ao 6. Aqui nós temos algumas cartas, e olhando as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, nós vemos justamente um retrato da igreja atual. Então, quando nós estamos estudando, analisando essas cartas, nós estamos vendo a nós mesmos. É como se fosse um raio-x daquilo que somos, daquilo que temos, daquilo que estamos fazendo. Então, quando nós começarmos esse estudo, não é pensando no outro, mas pensando em nós mesmos. E aí, Apocalipse 3, versículo 1 ao 6 vai dizer: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que têm nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-os, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. E comigo elas andarão de branco, porque elas são dignas, diz o Senhor. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira que nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode abrir, por gentileza, a tela. Podeis vos assentar, meus queridos. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus tem nos dito a cada dia, a cada instante. E o tema nos diz, igreja com propósito de agradar a Deus. E eu já quero começar com uma reflexão aqui para mim e para você. A igreja atual, nós, a igreja, estamos atuando sobre os quais propósitos? Qual é a nossa finalidade? Qual é o nosso objetivo? Porque o Senhor começa a visitar a mente, o intento do coração, as ações. E quando nós falamos em igreja com propósito de agradar a Deus, nós temos que nos questionarmos a quem nós estamos de fato agradando. A nós mesmos, ao nosso ego? A Cristo? Aos homens? A nossa cobiça? Vamos compreender? E olhando na próxima tela, a gente consegue ter uma noção de quem é, de como funciona. Então, Deus, Ele conhece
Ele conhece as nossas obras, Ele conhece a nossa condição espiritual. Cada um de nós que aqui estamos, irmãos, esse raio-x é feito. E Ele conhece lá dentro. Então o que nós estamos vendo é o exterior, mas Ele está vendo justamente o interior. E Ele conhece, não importa o que eu digo de você, o que você diz de mim. Ele conhece justamente quem é você. Isso é maravilhoso, porque nos coloca do ladinho dele, para sermos aquilo que Ele quer, para sermos aquilo que nós somos criados. Então, nem elogios exagerados podem nos corromper. Vamos lembrar que Ele nos conhece. Então, o que dizem de você não tem importância, mas o que importa nessa manhã, aquilo que você está sendo. Importa aquilo que você tem feito. Porque não são intrigas, não são calúnias, não são difamações. Nada disso desanima um crente fiel e verdadeiro. Um crente que está disposto a agradar a Deus. E quantas situações você já deve ter vivido o passado? Quantos momentos você já deve ter entristecido a alma por palavras, por ações, por olhares? Porque às vezes a pessoa nem fala, mas o olhar também pode destruir. O que eu e você, o que nós não podemos permitir é que estas ações, estas palavras, essas intrigas e calúnias ou qualquer outro tipo de ação venha nos afastar, nos entristecer, deixarmos entrar no coração algo que vai nos fazer morrer. Porque esta igreja era uma igreja de que tinha algumas contaminações, a igreja de Sardes. Mas como é que nós estamos nessa manhã? O raio-x é individual. Então eu preciso tomar cuidado comigo, com o que tem lá dentro. Tomar cuidado com a autopromoção, com a autoexaltação, porque isso vai revelando o quê? Como está o meu interior. E é isso que Ele tem interesse nessa manhã. É isso que Ele tem interesse em nossas vidas. Mas às vezes não é nem autopromoção, às vezes não é nem autoexaltação. Pode ser que às vezes tenha alguns complexos de inferioridade, alguns sentimentos de baixa autoestima. Percebe que são todas ações, reações de algo que nós carregamos. Por isso que é importante nós sabermos limpar diariamente o nosso coração, para retirarmos aquelas sujeirinhas que vão ficando, porque com ela nós seremos impedidos de agradar ao Senhor. Com ela nós poderemos ser contaminados. E sabe quando uma raiz contamina aqui? Pode ser de amargura. Ela vai contaminando outras pessoas, porque eu posso permitir. Se uma sujeirinha ficar nos meus óculos, pode ser que eu não te enxergue direito. É preciso que a gente faça essa limpeza, aquela faxina espiritual, para termos o equilíbrio verdadeiro, para termos uma vida de cristão autêntica. É uma manhã de reflexão. E a igreja já vem aí com o estudo de algumas cartas, e vamos ter até o final mais algumas outras. E como nós estamos em meio a tudo isso? Ele nos conhece interiormente, eu disse. Ele conhece justamente a essência, as dificuldades, as facilidades. Ele conhece o fruto que eu e você, que nós estamos produzindo. E o fruto, meus queridos e amados irmãos, não é só quando eu entro naquela porta, não. É dentro da minha casa, começar pela minha família. Que diferença eu estou fazendo? Eu estou tendo condição de agradar a Deus dentro da minha casa? É o primeiro ministério. É como eu cuido dos meus. É como eu abraço, é como eu olho, é como eu falo. É alimentar um ao outro diariamente. Então aqui é mais uma parte da sua e da minha, da nossa família. E nós temos que tomar o cuidado em produzirmos coisas boas na vida das pessoas. O que estamos produzindo? Porque Ele conhece a essência, a matéria. Foi Ele que criou. Foi Ele que formatou. Mas quando a pessoa está aqui nesse momento, com uma baixa autoestima, ela pode olhar e começar a se desvalorizar. Mas você tem condição nessa manhã de dizer: Senhor, eu te louvo, porque de um modo tão maravilhoso eu fui formada. Senhor, maravilhosas são as tuas obras. E disse: eu sei muito bem.
Senhor, eu te agradeço pela minha vida, por tudo que tenho, por tudo que sou, por tudo que ainda serei. Senhor, eu te agradeço pela minha família, pela minha igreja, pelo meu pastor, pelos meus amigos. Senhor, eu te agradeço por aquele que me pisou, porque provavelmente ele estava com alguns sentimentos que não eram bons. Mas, Senhor, eu quero agradar a Ti, eu quero Te servir, eu quero Te adorar, eu quero fazer o melhor para Ti. Portanto, Senhor, remove de dentro de mim todo e qualquer sentimento e complexos que possa existir. Deus é Deus de cura. Deus é Deus que nos faz caminhar mesmo em meio às tempestades. Deus é Deus que nos faz caminhar mesmo em meio às dificuldades. Não importa, você só não pode parar. Não importa o que estão fazendo, o que estão falando, como estão agindo. Não importa, olhe para Deus, você e eu, nós temos um propósito. E o propósito é agradarmos a Deus. Quantos ventos vão passar por causa do teu propósito, por causa do teu chamado? É fortaleza, é resistência, é resiliência, é chorar no cantinho, levantar, enxugar as lágrimas e prosseguir. Eu tenho um propósito, eu tenho uma finalidade e eu não vou abrir mão dela. Eu seguirei a minha casa, nós seguiremos servindo e agradando ao Senhor. Muitos vão fazer com que você desista. O inimigo pode colocar pessoas, situações para te fazer desistir. Mas nessa manhã ele nos diz: eu estou contigo, eu te fortaleço, eu sou o teu Deus. E ele vai além. Ele nos capacita. Porque como Ele me formou, Ele conhece justamente quais as potencialidades que eu tenho. O que Ele colocou, o que pode ser acrescentado, o que pode ser melhorado. E aí Ele nos capacita para quê? Para eu me achar a melhor pessoa de dentro dessa igreja. Não. Isso é soberba. Isso é problemático. Isso pode levar inclusive a uma doença espiritual. E um crente doente, espiritualmente, ele não tem condições de agradar a Deus. Então tudo isso é para eu entender que a vontade de Deus é soberana, que independente da situação eu vou continuar fazendo a vontade dEle, que eu não vou me deixar levar, nem me corromper por qualquer tipo de oferta, mas eu vou continuar fazendo a vontade dEle. Qual é o propósito dEle? E quando nós olhamos a próxima tela, nós estamos justamente compreendendo, pode passar por gentileza, que nós vivemos. Mas pode ser, diz o texto, e aqui nós vamos confirmando, no versículo 1, que estejamos mortos. Você está vivo? Como é que nós estamos nessa manhã? É só uma casca? É só a aparência que tem aqui? Ou a vida e vida em abundância? Ou há homens e mulheres, famílias que estão buscando viver no centro da vontade de Deus, vivo na aparência e morto na essência. Infelizmente, a igreja mundial e muitas outras igrejas estão caminhando para este caminho. Isso é perigoso. Isso é destruidor. E se eu estiver morta, pode ser que eu faça com que as pessoas que convivem comigo também comecem a morrer. Mas se a vida é em mim, por onde eu for, essa vida será repassada, contagiante, é alegria, é refrigério. Não tem problemas? Tem problemas sim, mas tem vida e tem um Deus que está acima de todas as coisas. E é nele que nós acreditamos e confiamos, e a ele que devemos toda a honra e toda a glória. Mas o perigo na igreja de Sardes era justamente as aparências. Sabe aquela coisa camuflada? Sabe aquela coisa que você está vendo e você finge que não viu e não está vendo? Isso tem um peso para nós mesmos. Porque eu posso estar compactuando. E ele está morrendo e eu também estou morrendo. Como pais, nós não podemos compactuar com o pecado dos nossos filhos. Como irmãos, nós não podemos compactuar com o pecado um do outro. Porque daqui a pouco estamos todos juntos pecando, acomodados. Então, aqui nós temos uma igreja contaminada, a igreja de Sardes. Mas o maravilhoso é que nós vamos ver mais à frente que tinha alguns que não se contaminaram. A aparência, ela não impressiona Deus em nada não, meus irmãos. É preciso essência.
Vamos lá, livro de 1 Samuel 16, versículo 7. Abra aí, por gentileza, a sua Bíblia. 1 Samuel 16, versículo 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, versículo 7 nos diz exatamente isso. O Senhor é o Senhor que olha e sonda e conhece corações. E aí vai uma pergunta: como está o teu coração? Coração diz respeito à alma. Dentro da alma estão os sentimentos. Isso vai passar pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, pelos nossos desejos. E acima de tudo isso, nós temos um Deus que conhece lá dentro. É só Ele que pode visitar. Então não adianta posar de santo, quando na verdade não se é santo. Porque alguém que esteja interessado em agradar ao Senhor tem que ser santo de verdade. Essa aparência, essa casca não vai em nada ajudar, não vai impressionar a Deus. Pode ser que em algum momento você consiga até impressionar alguém, um chefe, uma pessoa que não convive e não conhece, alguém que não tenha propósito em viver uma vida com Cristo de santidade. Mas quando você se voltar para Deus, Ele vai dizer: eu te conheço, eu conheço a tua história, eu conheço as tuas obras, e você não foi direitinho não. Então nós temos que tomar esse cuidado para não ser: eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vive e estás morto. É preciso estar vivo para agradar a Deus, para fazer a vontade dEle. E aí nós vamos o quê? Nos alegrando, nos avivando, tendo essa unidade em Cristo. Porém, avivamento não é só movimento religioso, não. Nenhuma igreja sobrevive de movimentos religiosos, de grandes festas, de grandes movimentos, entra e sai. Aquela preocupação constante. Às vezes a gente até se cansa disso. Ele quer a essência. Ele quer o particular teu. Seja qual culto que for, Ele quer saber onde está o teu pensamento nesse instante. Então Ele vai sondar e conhecermos particularmente. O livro de Amós 5, pode abrir a sua Bíblia, vai nos dizer também um pouquinho sobre isso, de como o Senhor nos visita e nos conhece. E Ele diz, sabe o quê? Amós 5, versículo 21, aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Às vezes a gente acha que está fazendo tanto, e pode ser que Ele queira aqui apenas um minuto seu, lá no teu quarto sozinho, com a porta fechada. Aquela adoração quando você lava uma louça, aquela adoração quando você lava uma roupa no tanque, porque aquilo está tomando a tua alma. E também pode ser que estejam outras pessoas ouvindo. E eu nunca me esqueci um dia no círculo de oração, do qual eu participei, e amei cada minuto que participei, quando a irmã Edna disse que ela sempre lavava a roupa cantando no cantinho do tanque dela. E um dia as coisas não estavam lá muito bem, me parece isso, e ela não cantou. E a vizinha gritou do outro lado: vizinha, eu estou esperando o seu louvor, porque ele me faz bem para a alma. Tem pessoas nos observando. Tem pessoas sendo guiadas por aquilo que você faz. É perigosa a atitude de um cristão que não serve, que não agrada ao Senhor, porque ele vai sair dos caminhos de Deus. Imagina a tua responsabilidade em levar várias pessoas para distante dos caminhos de Deus. Nosso papel é trazer para cá, para a igreja. Só que a igreja tem que estar curada, de pé, espiritualmente saudável, emocionalmente equilibrada, para poder verdadeiramente dizer: a minha essência é boa. Eu estou segundo a vontade de Deus e trabalhando para agradar somente a eles, não importa os homens, não importa as ofertas, não importa os valores, porque tudo isso perece. O que vai nos manter de pé no dia da adversidade é a parceria que eu fiz com Deus.
E eu tive situações na vida, tivemos eu e o Sérgio, em que essa parceria com Deus fez toda a diferença. Porque tem momentos na vida que parece que o teto sai e que o vento vai direto na cabeça. Mas quando você tem uma estrutura espiritual, ele bate, você só dá uma ajeitadinha. E diz: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, e eu permanecerei de pé, louvando e adorando. Está doendo? Tá. Vai desistir? Não. Vou continuar de pé. Ele convida a mim e a você. Vamos continuar de pé, louvando, adorando, pregando, crendo naquele que nos chamou e nos levantou, agradando Ele de todo o nosso coração. Então não vamos nos prender aos movimentos, porque isso aí não faz a diferença. É bom o crescimento físico? Mas o crescimento espiritual é fundamental, porque é Ele que dá legitimidade à saúde que está lá dentro. Porque pode ser que tenha uma multidão, mas pode ser que estejam muitos doentes. O Senhor quer homens e mulheres vivos, com vida, para fazer a diferença. Então nós temos essa capacidade de melhorar a nossa família, a nossa igreja, a nossa comunidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Brasil e tantos outros países. Você está refletindo a glória de Cristo? Imagem e semelhança de Cristo tem que ter quem quer adorar a Ele. Porque nós temos uma responsabilidade com a sociedade também. E é lamentável, pastores, quando nós olhamos para as redes sociais e vemos muitas vezes o comportamento de alguns que se dizem cristão. Às vezes me dá tristeza de olhar, eu simplesmente passo, porque o pecado é grande, né? A gente queria comentar. E eu aprendi a ter uma vida olhando para o foco, objetivo. Mas nós temos que tomar esse cuidado. A quem nós estamos agradando? Como o mundo está nos vendo? Por quê? Dependendo de como estamos, como é que vamos influenciá-los e trazê-los a Cristo? Porque hoje muitos podem olhar e dizer: eu ir para essa igreja, prefiro ficar na minha casa. Mas a igreja sou eu e você. Então nós temos que ser também referência para essas pessoas, cristão verdadeiro. O mundo precisa. Como é que nós vamos agradar a Deus? Vamos lá? Salmo 147. Vai na tua Bíblia. Salmo 147. Versículo 11. O Senhor agrada-te dos que temem e dos que o esperam na sua misericórdia. Temor ao Senhor, princípio de sabedoria. Não adianta temer a homens, seguir a homens, siga ao Senhor. Então, agradar ao Senhor é temer a Ele. Então, se eu temo ao Senhor, eu ouço a voz dEle e me direciono exatamente para aquele caminho. E às vezes eu já ouvi assim, palavras que eu disse: não, isso eu não vou dar conta. É muito forte, é muito pesado. Mas aí eu me lembrava do meu temor ao Senhor, de quem me chamou e de quem me levantou. E disse: Senhor, eu vou. Porque eu sei que a tua mão me guiará. Temor do Senhor é andar com Ele, é estar baseado as nossas vidas nele. E Ele vai se agradando de nós. Mas também agradar a Deus é arrependimento de pecados, de erros, de ações. O tema é igreja com propósito de agradar ao Senhor. Tem no teu coração o temor ao Senhor? Tem no teu coração arrependimento e quebrantamento? Porque uma coisa leva a outra. Eu preciso me arrepender, eu preciso quebrantar o meu coração. Vamos para Salmo 51. Volte um pouquinho alguns textos aí. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. E um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Às vezes você faz tanta coisa. Às vezes você pode ter corrido nos últimos anos de um lado para o outro, dizendo: estou fazendo para Deus, passei o dia na igreja, estou em movimento. Mas Ele diz: não! O verdadeiro sacrifício é o espírito quebrantado, é o amor.
é fazer bem ao outro, é amar de todo o nosso coração. E às vezes me parece que nós esquecemos do verdadeiro objetivo, é amar ao próximo. E aí eu vou lhe dizer que quem ama cuida, que quem ama protege, que quem ama não fala mal, não vira as costas no momento de dor, que quem ama ajuda aquela pessoa em oração. Vida de aparência ou vida de essência? Amando ou desprezando? Arrependido e quebrantado ou cheio de soberba? Como nós estamos dentro do nosso coração? Como está a nossa essência, o nosso interior? Não é possível amar a Deus sem amar ao irmão. O livro de João vai nos falar sobre isso, 1 João. O amor que está em mim tem que fluir para o outro. E vai alcançando, mediante também as nossas atitudes, as nossas ações. Como você tem se comportado no seu cotidiano, minha amiga, meu amigo? Como nós temos nos comportado? Fingindo que é crente não dá, não vai longe. Como se diz lá no mundo, uma hora a casa cai, a essência vai permanecer. O Senhor nos convida a termos essência, a termos amor, a termos temor, a termos arrependimento, a termos verdadeiramente um espírito quebrantado diante dEle. Olhando a próxima tela, nós vamos conseguir compreender um pouquinho mais de toda a história por qual permeava aqui a igreja de Sardes. E nós vamos observar algumas situações perigosas. Uma igreja que vivia de aparência excelente. Tinha até boa reputação, tá, irmãos? E você? Tem boa aparência? Mas se nós pararmos para dar uma olhadinha lá por dentro, você vai falar, nossa, irmã, o que é que nós estamos carregando? Dentro, vamos colocar assim, da nossa bagagem. Porque nós, cada um que aqui estamos, temos uma bagagem. Cadê as irmãs que tem bolsa? E levanta as bolsas aí, a mão. A maioria de nós carregamos bolsas. E os irmãos carregam as carteiras. Não deixo por nada. Alguma coisinha nós sempre carregamos. Quem conhece a essência está interessado na qualidade daquilo que nós carregamos. Será que se eu abrir a minha bolsa, a minha bagagem, você vai poder olhar dentro e falar, nossa, Zenilda, que lindo? Ou será que eu vou falar, não, é a minha bagagem, são as minhas coisas, não abre, não fecha o zíper. Tem muitas coisas que nós não queremos mostrar, revelar. E aí nós vamos tentando viver de aparência. E a aparência pode ser até excelente. Mas aquele ponto 2 vai nos dizer que o interior estava corrompido. Apocalipse 3 é um texto, assim como as 7 cartas, pesado em alguns pontos. Mas é necessário que a gente consiga observar, fazer uma análise daquilo que nós estamos carregando. Sabe, porque é perigoso os erros não serem percebidos. Coisinhas que eu vou fazendo, não, isso não dá nada não. Para, eu só comprei e não paguei. Não, eu só falei mal. Eu só caluniei. Eu só deixei de ser crente de verdade. Eu só perdi o sol, eu só estou morto. É preciso termos saúde. Porque essa doença espiritual, ela pode ser silenciosa. Cada dia você morre um pedacinho. Cada dia você deixa de dar importância àquilo que realmente é importante ao reino, a Cristo, ao que é ético, ao que é puro, ao que é verdadeiro, e tudo conforme nos diz a palavra de Deus. É silenciosamente que você pode morrer, mas também você pode se organizar e ir vivendo de forma íntegra. Agostinho disse uma frase muito interessante: prefiro os que me criticam, porque me corrigem, os que me elogiam, porque me corrompem. Quando nós vemos uma pessoa morrendo, com amor e com cuidado, com as palavras certas, na hora certa, no momento certo, nós temos que ajudar essa pessoa e não passar a mão na cabeça dela, alimentar o ego, a crueldade, a maldade. Então eu prefiro alguém que me critique, alguém que me aponte, olha, você está falhando.
do que alguém que me elogia o tempo todo e diz, não, está tudo certo, estamos juntos. Eu estou junto contigo até um certo ponto, até onde eu perceber que é a vontade de Deus. Mas no momento em que aquilo se afastar da direção de Deus, se afaste, porque a podridão é morte e vem um preço de Deus. E quando o preço de Deus vem sobre a minha vida, pode ser, com quase toda certeza, que vai respingar sobre a vida do Sérgio, do Arthur e do Alexandre. Percebe o prejuízo, o perigo? Os demais são contaminados, os demais respingam a dor, a doença, e a morte pode ser prematura. Eu preciso então tomar cuidado. E aí o texto vai nos continuar e nos convidar a termos vigilância. Esteja atento. Eu não vi, não fiquei sabendo, a gente finge de besta. Sabia, viu e estava junto. Estejamos vigilantes, atentos. Abra os olhos e começa a fazer uma análise da sua vida, da sua casa, do meio em que você convive. Tem tudo bom? Amém, Senhor, estamos aqui para te adorar. Não tem algo que não está bom, se afaste, diz o Senhor, nos ajude a limparmos, a melhorarmos essa situação, este ponto em especial. Olhando a próxima tela, nós vamos caminhar num pequeno entendimento a mais. Pode passar, por gentileza? Nós vamos entender qual é a vontade de Deus. Cadê o moço da tela? Passa aí a próxima tela, por gentileza. Qual a direção do Deus para as nossas vidas? Esse convite a estarmos atentos, especialmente ao que está dentro de mim. Porque é fácil, né? Apontar o outro. Primeiro, estar atento ao que acontece comigo. Vigiar comigo, com as minhas ações. Onde vão os meus pés? O que está saindo dos meus lábios? Vigiar é análise. É o que nos diz o versículo 2. Essa autoanálise. Como é que nós estamos? Estamos fazendo verdadeiramente uma análise de nós mesmos a cada dia. Vamos olhar lá novamente? O versículo 3. O que nos diz? Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ser vigilante, confirma, cuida. Vamos olhar então para nós. Vamos fazer esse autoexame, essa autocrítica. Reconhecer que às vezes nós falhamos. Não tem ninguém perfeito aqui não, irmãos. Corpo glorificado é no céu. Aqui é lugar de errar e acertar. Mas não vou me acomodar no erro, no pecado. Eu vou me motivar a acertar cada vez mais. A fazer essa parceria com Deus. Observando a próxima tela, nós vamos entender um pouquinho mais do que nos diz essa carta à igreja de Sardes. Pode passar, por gentileza? Então nós vamos compreender que nós temos que nos fortalecer. Olha aqui, fortaleça o que tem de bom. Existiam coisas boas dentro desta igreja. Não tem um lugar totalmente mau. E aqui nós vamos ver, no 2, que tinha coisas boas. O que nós estamos observando? É preciso olhar. Investir nas coisas boas, enquanto é tempo. O versículo vai dizer que alguns se contaminaram. Isso é maravilhoso. Significa que nem todos tiveram coragem de se contaminar. Significa que muitos conseguiram guardar-se. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda. Nós guardamos, nós estamos buscando. Ainda que imperfeitos, ainda que humanos e falhos, ainda que muitas vezes não conseguindo fazer tudo aquilo que o Senhor quer, mas tem muitos que não conseguiram se contaminar porque tinham temor ao Senhor, que demonstravam amor, demonstração de amor, de afeto. Eu me importo com você, eu tenho empatia por você e pela tua família, eu não vou te prejudicar deliberadamente. Eu não vou te empurrar à morte, pelo contrário, se eu te ver numa situação ruim de morte, eu vou tentar te levantar e te ajudar. É esse o papel nosso, é compromisso com a verdade, não importa a extensão dos fatos, existe uma verdade acima de tudo. E o nosso compromisso como cristão é justamente com essa verdade. Existem muitas ofertas, mas nós não vamos também nos importar com essas ofertas, isso é ilusão.
Porque a oferta do mundo claramente vai perecer, é passageiro. Então eu preciso ter lâmpada acesa, eu preciso ter azeite. Onde é que nós vamos buscar azeite? Não é na roda de fofoca, não é compactuando com o pecado, mas era indo ao dono do azeite. O que você está enchendo nessa noite, como você está enchendo, o que você está guardando na bagagem, na sua bolsa, é isso que nós vamos carregar. E amanhã eu vou trabalhar, e aí eu posso oferecer para o outro que está lá dentro. Mas aí eu volto para minha casa hoje, na minha casa tem pessoas enfraquecidas, quase morrendo espiritualmente, mas eu me enchi, eu me revesti, e eu estou cheia, e eu vou derramar sobre a vida do outro as bênçãos. O que nós não podemos, não deixe o que temos de bom contaminar, apagar ou morrer. É justamente isso que eu não posso. Perder o que eu tenho. Eu preciso valorizar aquilo que o Senhor me deu. Valorizar as pessoas que o Senhor colocou à minha volta comigo. Valorizar aqueles que estão querendo fazer parte de uma igreja viva. Vamos à próxima tela. E vai pensando o que você quer fazer parte. Nossas obras podem ser boas de aparência, mas nem sempre agradam ao Senhor. O que você quer fazer parte? De obras boas de aparência? Ou você quer agradar ao Senhor? Irmãos, eu não falo aqui para crianças. No Evangelho, pelo que vejo, somos todos ensinados e doutrinados. Conhecemos a palavra. Então é importante que nós tenhamos o quê? Obediência, arrependimento. Obediência justamente é renunciar aos meus desejos, às minhas vontades. Senhor, eu não queria assim. Vocês pensam que eu queria que a minha vida fosse o que é hoje, assim? Pregando, ministrando? Não, teve um tempo em que eu queria que fosse diferente. Mas a escolha não é minha, é dele. Depois que eu aceitei, disse, Senhor, eis-me aqui, aí eu passei a gostar. E eu faço de todo o meu coração. Isso é obediência. Mesmo que tenha um precinho lá pelo caminho, a obediência continua. Então, é justamente, já que somos ensinados, já que somos doutrinados, vamos seguir a palavra, porque você e eu nós conhecemos. Vamos fazer verdadeiramente a diferença e nos arrependermos. Quando nós olhamos para Salmo 51, nós vamos ver um homem que soube olhar para si. E ele buscou o quê? O arrependimento. Ele reconheceu, abra a tua Bíblia aí, ele reconheceu os erros e pediu a Deus que o ajudasse. Vamos lá? Salmo 51. Nós vamos ver justamente Davi reconhecendo. E aqui ele tem um particular muito grande com Deus. Ele vai dizer lá no 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Aqui eu consigo imaginar Davi sozinho num canto, arrependido por algo que ele cometeu, e dizendo, Senhor, eu conheço as minhas transgressões. Olha, Senhor, está aqui o pecado diante de mim, eu não estou acomodado no pecado, eu quero me libertar desse pecado. Quando chega lá no 7, ele diz, purifica-me com isopo, e ficarei puro. A busca de Davi era para que ele fosse purificado. Lava-me, ele suplica ao Senhor, e ficarei mais alvo que a neve. O Senhor está aqui, Ele pode nos purificar, nos lavar. Ele pode nos transformar, mas primeiro Ele precisa da nossa obediência, do nosso arrependimento, para que os caminhos sejam modificados e transformados. Quando Davi diz, purifica-me com isopo. Isopo é justamente uma planta que existe lá naquela região, muito utilizada para lavar casas e pessoas que tinham lepra. Fazia-se um chá, tipo da família da manjerona. Então fazia-se um chá e lavava as casas, as pessoas que estavam com lepra, e então elas eram purificadas. E aqui Davi está lembrando e dizendo, Senhor, faz essa limpeza. Senhor, faz essa purificação. Senhor, me dá um banho. Quantas vezes nós entramos no chuveiro e tomamos um banho? Mas quantas vezes nós paramos para limpar lá dentro a alma, lavar? E aqui nós estamos vendo Davi se utilizando de uma linguagem de figura e dizendo, Senhor, purifica-me com isopo. Quando chegamos no 9, no 51:9, ele vai dizer, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aí no 10 ele diz, cria em mim, ó Deus,
um coração puro e renova em mim um espírito reto. Igreja, um homem ou uma mulher com um coração puro, um espírito renovado, reto, não tem para ninguém. É agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus, é ter a família abençoada, é ter sua vida guardada, é ter vida. Como vamos caminhando? Atenção extrema sempre, nós temos que ter aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, aquilo que estamos fazendo. Porque a palavra é muito clara, vai ter o dia do juízo e o Senhor vai avaliar cada obra. E aqui ele diz em Apocalipse, eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu quarto, eu conheço a tua televisão, eu conheço o teu celular, eu conheço a tua mente, eu conheço a tua Bíblia fechada há anos. Eu conheço os teus passos. Caminhando uma tela a mais, nós vamos poder observar, pode passar por gentileza, que há esperança. Há esperança naqueles que não se contaminaram. De qual grupo você faz parte? Do grupo que quer servir a Cristo de verdade? Que ainda tem uma esperança? Essas pessoas, nós podemos, se temos essa esperança, se não nos contaminamos, nós temos e podemos, com a graça dele, recomeçar. Recomeçar. Todo dia, você e eu, nós podemos recomeçar. Para isso, nós vamos pedir, Senhor, me desfaça. Senhor, me refaça. Senhor, quebra tudo e faz de novo. Mas você pode estar pensando, porque pedir para ele quebrar tudo e refazer de novo vai doer. Depende de como você quer continuar. Eu prefiro passar pela dor do que continuar caminhando com todo o lixo. Eu preciso limpar. Purifica-me, disse Davi ao Senhor. Nós precisamos então de um momento de arrependimento, de olharmos para nós, de olharmos para o próximo, para o outro, quem está do teu lado. Irmão, se eu não consigo olhar para mim, de que modo eu estarei olhando para o meu esposo, para os meus filhos, para a minha sogra, para a minha mãe, para os meus pais? Eu não consigo cuidar de mim, como eu vou cuidar do outro? Você está entendendo a nossa responsabilidade como igreja? Porque muitos virão aqui, estarão doentes na alma, no espírito. Cabe à igreja de Cristo saudável, sustentada nele, ser esse apoio, ser essa força, ter a palavra certa na hora certa, ter o sorriso certo, acolher na porta, acolher aqui dentro. Como nós estamos nos comportando, estamos cuidando. Vamos mais uma vez olhar para Davi. Salmo 142. Nesse momento, Davi já está assim cansado. E há momentos na vida que a gente parece que se cansa. E quando eu li a primeira vez, que tem sempre aquele texto que você lê e observa a primeira vez, né? Eu olhei e falei, Senhor, eu também já passei por isso. É justamente a oração de Davi no meio de um grande perigo. É justamente a oração de Davi dentro de uma caverna muito grande. E dado o momento, ele diz no 142, versículo 4, olhei para a minha direita e vi, mas não havia ninguém que me conhecesse. Não havia ninguém que ele conhecesse ou que conhecesse a ele. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Davi aqui está chorando, triste, expondo a dor dele. E dizendo, Senhor, teve um momento em que eu precisei. E aí eu olhei para a minha direita e não vi. Não tinha ninguém para ajudar-me, para cuidar da minha alma. Você é responsável por quem está à tua direita, à tua esquerda, atrás, à frente, por ajudá-lo a cuidar. Observa. Não espera perder, não. Para não fazermos como Davi. Clamar ao Senhor, suplicar. Não permita que os que estão com você, que a tua casa suplique cuidado de mãe. Não permita que teu esposo esteja carente. Não permita que a tua esposa esteja se sentindo sozinha, sem ninguém, e dizendo, ninguém cuidou da minha alma. Eu só vou te lembrar que para você cuidar da alma do outro, você tem que estar vivo. Bem, você tem que ter cuidado da tua alma.
E aí você vai encontrar força para cuidar do outro. A esperança para aqueles que não se contaminaram é cuidando. E aí é vencendo. Quem é que vai vencer? Aquele que vencer será reconhecido por Deus com coração puro. Olha que maravilha! Alguém vai me reconhecer, vai retirar as vestes sujas, impuras. Haverá um banho, vestes brancas, tudo purificado. Chegou o grande dia, haverá um livro, sim, o meu e o teu nome estará escrito neste livro. Haverá também uma eternidade, e nós viveremos para sempre, louvando, adorando, santo, 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 santo é o Senhor meu Deus, santo, santo, como nós estaremos, quem é você e quem sou eu, como vamos vencer. A busca é individual, o processo pode ser coletivo aqui, mas é cada um com o que tem guardado, com o que quer para si. Cada um vai responder. Para finalizar, que meu tempo já está se esgotando. A quem é dirigida esta mensagem de Apocalipse 3? A igreja de Sardes. Quem é essa igreja? Todos nós. É o raio-x de mim e de você. Quem estiver vigilante e capaz de ouvir, de entender e colocar em prática. A palavra foi pregada, mas pode ser que alguns estejam desatentos. Mas a palavra diz, a quem estiver vigilante, atento, capaz de ouvir. Não basta ouvir, tem que compreender, decodificar. Não, eu entendi. Ah, sim, então agora você vai colocar em prática no dia a dia. É essa semana que vai fazer a diferença. Nome de cristão não leva ninguém para o céu. Tempo de crente muito menos. Ah, mas eu já tenho 50 anos de crente. Só pela frase dá para ver uma soberbazinha, né? A diferença está em estar vigilante, ouvir, entender, colocar em prática. Porque esta igreja somos todos nós. A igreja de Cristo está aqui reunida. E nós temos total convicção de que Ele está aqui. E eu pude sentir a presença dEle desde a hora que eu coloquei os meus pés nessa porta. Quem você sentiu, quem você está sentindo, quem você quer continuar sentindo. O Senhor quer nos transformar, nos ajudar, nos fortalecer. Mas nós temos simplesmente que mudar a direção, se ela não estiver boa. A próxima tela vai justamente nos falar disso e nós vamos finalizar. Pode colocar, por gentileza, Romanos 12, versículo 2 aqui, eu quero finalizar. E não vos conformeis com este mundo. Com o que é que você tem se conformado? O que está dentro da tua casa que você diz, não, tá bom, estou sofrendo só um pouquinho. Ah, faz só 15 anos. Não. O que estão te oferecendo que você está pegando e guardando na sua bagagem? E dizendo, um dia eu resolvo. Não, não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Chegou o momento em que Davi falou, Senhor, eu quero ser transformado. Ele teve entendimento da situação e nessa manhã o Senhor nos dá sabedoria. Que nós tenhamos entendimento. Para que isso? Para que a gente possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que você está na contramão? Será que você está sozinho para um lado? Você já teve essa sensação? Eu já tive. Ah, meu Deus, parece que eu estou indo sozinha para um lado. Será que eles estão certos? Mas no final você compreende, vale a pena ir para o lado certo. Aquele lado que é Deus quem está te direcionando. Mesmo que todos estejam na contramão. Porque se Ele te disse, vai por ali, pode ir, porque Ele vai junto. Ele vai na frente abrindo portas. Ele vai na frente quebrando muralhas. Ele vai na frente desfazendo tudo aquilo que não provém dEle. Simplesmente para quê? Para nos trazer a vitória. Para nos ajudar. Para nos fortalecer. Para nos sustentar e para nós fazermos a diferença lá fora. A igreja precisa fazer a diferença nesse tempo. Quando nós olhamos alguns países, nós vemos que passou aquele período e veio um declínio. A Europa. E se não tomarmos cuidado, nós começamos a ver alguns sinais disso no Brasil. Eu e você fazemos parte dessa igreja. Vamos nos colocar de pé.
Com a permissão do pastor, eu quero fazer uma oração e dizer: Senhor, eu não quero fazer parte de uma igreja que entrará em declínio. Senhor, a minha casa não entrará em declínio, porque eu quero te agradar em tudo, mesmo que para isso eu tenha que renunciar a algumas coisas. Esquadrinha em mim, Senhor. Olha para mim, Senhor. Vê se há algo que não te agrada e tira nessa manhã. Pai querido, aqui está a tua igreja, Senhor. Nós estamos reunidos, ó Pai, para te adorar, para exaltar o teu nome, para aprendermos mais e mais de ti. Senhor, tu és Deus que conhece a minha essência, a essência de cada um de nós que aqui estamos. Portanto, Senhor, vê se há dentro de nós algo que não esteja agradando a ti. Senhor, e se tiver porventura algo que não esteja agradando a ti, retira. Eu permito que tu entras, ó Deus. Abra a tua boca e comece a dizer: Senhor, eu permito que tu entras. Senhor, eu permito que tu me transforme. Senhor, eu permito que tu venha e trabalhe na minha vida, na minha casa. Muda, ó Deus, tudo aquilo que não estiver bom. Faça conforme a tua vontade, porque assim, Senhor, saberei que tu és Deus na minha vida. Ah, Senhor, toma cada filho teu, cada família que aqui está. Toma, Senhor, cada coração, cada sentimento, cada pensamento. Quantas vezes você quis desistir? Quantas vezes você falou nos últimos meses: eu não vou aguentar? Quantas vezes você falou: Senhor, está pesado, mas eu quero continuar agradando a ti. Como é que eu faço? Me ajuda. E Ele te diz nessa manhã: eu estou aqui para te ajudar, para te fortalecer, para te orientar, para te sustentar, para te acolher, para te amar, para te abraçar. Recebe nesta manhã o abraço do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Continua conosco, o Senhor, nos direcionando e nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a toda a igreja, em nome de Jesus.